Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online. Você que está acessando as nossas redes sociais, quero pedir a você que se inscreva no nosso canal no YouTube. Faça isso e compartilhe também essas mensagens com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Coloca lá na sua rede social. Quero aproveitar essa oportunidade para trazer algumas informações para a igreja. A primeira é que está acontecendo durante toda a semana um relógio de oração, onde nos horários de 6 da manhã ao meio-dia e às 19 horas, nós estamos orando. Então, participe lá, coloque o seu nome, se você não colocou ainda, e participe de um relógio de oração. É tempo de clamor, é tempo de nos unir em oração como povo de Deus, pedindo que Deus sare a nossa terra, que Deus cure a nossa nação. Por isso, participe do relógio de oração. Peço a você também que continue acompanhando os nossos devocionais. Todos os dias nós estamos colocando um devocional com o tema palavras de fé, de esperança e de coragem. Por isso, participe lá, aproveite para compartilhar com outras pessoas também. Eu tenho certeza que essas palavras que vêm do coração de Deus, elas certamente vão abençoar muitas vidas. Quero lembrar você, meu amado irmão, querido, eu sei que você está sentindo falta das nossas reuniões presenciais, mas por enquanto elas estão suspensas ainda. Nós estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde, da nossa liderança denominacional. Por enquanto, os nossos cultos presenciais estão suspensos. Quando a situação mudar, quando tivermos novas decisões, nós vamos comunicar oficialmente a todos os irmãos da igreja. Mas por enquanto vale o que nós já temos anunciado. Fique em casa, sabe? Você que faz parte do grupo de risco, cuide-se, mantenha-se em casa também e aproveite esse tempo para ler um bom livro, aproveite esse tempo para estar orando, aproveite esse tempo para estar com a sua família, para poder ter uma convivência na direção de Deus. Por isso, nós damos essas orientações. Em breve, nós vamos estar novamente juntos para louvar o nosso Deus. Nesse momento, vamos começar louvando o nosso Deus, uma palavra, um louvor que certamente vai inspirar o seu coração. Junte sua família, convide seus amigos e vamos juntos louvar o nosso Deus. Graça e paz, meu querido. É um motivo de muita alegria estarmos reunidos nesse momento, mesmo que seja online, para estarmos cultuando, adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Nós sabemos que passamos por momentos turbulentos, momentos difíceis, mas é muito bom sabermos que temos um Deus em que podemos confiar. Um Deus que em meio ao momento de guerra, um momento de dificuldade, consegue nos trazer a paz, o alívio, a paz que excede todo o entendimento. É um Deus que nós podemos confiar, é um Deus que nós sabemos que o seu amor não falha e Ele é o mesmo hoje, ontem e vai continuar sendo o mesmo para sempre. Essa música que nós vamos cantar nesse momento fala exatamente isso. Eu peço que você nesse momento louve conosco. Amém? Uma noite, alegria vem pela manhã.
vento é forte e profundo o mar. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, 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 oh. Teu amor não falha. Deus, nós cremos em ti, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Cante você. Tu és o mesmo. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não falha não. Teu amor não falha. Não falha, não falha não. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser da vergonha disfarça.
Chegou o nosso momento agora de intercessão. Chegou o nosso momento de oração, quando nós nos unimos para orarmos juntos pelos pedidos de oração. Muitos pedidos têm chegado até a nós. Durante essa semana chegou o pedido do Rui, pela vida do seu irmão, chegou o pedido da Rona também, pela vida da sua mãe. Nós temos orado pelo Carlinhos, temos orado pela vida da irmã Margarida e de tantos outros nossos irmãos idosos que já não podem vir ao templo. Nós estamos orando por eles, pela saúde deles em especial. Nós vamos levantar um clamor nesse momento. Nós vamos orar também pelas autoridades da nossa nação. Vamos orar também pelas nações, para que a cura aconteça. Também vamos levantar um clamor muito especial pelos
profissionais da saúde. É de suma importância a nossa colaboração nesse momento, mas, acima de tudo, é muito importante as nossas orações. Vamos levantar um clamor pela vida de cada um deles. Em nossa igreja nós temos o Genilton, nós temos também a Sabrina e tantos outros que têm trabalhado em prol da saúde da comunidade. Por isso, nós vamos orar nesse momento. Vamos orar também pelos aniversariantes. Você fez aniversário essa semana, que Deus te abençoe e te guarde. Vamos levantar um clamor nesse momento pelos dizimistas, pelos ofertantes. Você que já entregou o seu dízimo, seja através de uma transferência bancária, ou mesmo você trouxe e entregou diretamente aqui na tesouraria da igreja. Que Deus te abençoe a sua fidelidade. A sua fidelidade nesses tempos difíceis, ela é fundamental para o avanço do reino de Deus. Por isso, se você ainda não entregou, faça isso, devolva aquilo que é do Senhor. Certamente a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria, mas pela experiência que eu tenho, meus amados irmãos, eu posso dizer com toda certeza, Deus honra a quem dá com alegria, a quem devolve aquilo que pertence ao Senhor. Ele não vai deixar faltar nada na sua despensa. Vamos orar nesse momento? Feche teus olhos, aonde você estiver, aí com a sua família, talvez até no trabalho. Vamos orar nesse instante? Feche teus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de clamor, por esse tempo, ó Deus, onde nós colocamos cada família da igreja nas tuas mãos. Ó Deus, esteja abençoando, Deus, a liderança, os ministérios. Ó Pai, não deixe que haja um esfriamento espiritual, mas que haja um avivamento no meio do seu povo. Pai, nós levantamos um clamor por todas as nações. Te pedimos pelos governantes, pedimos, ó Deus, que a cura possa ser encontrada e que o seu nome seja glorificado, ó Deus. Te pedimos por todos os profissionais da saúde, te pedimos pelos aniversariantes, pedimos por aqueles que estão enfermos, Senhor. Visita agora cada um no nome de Jesus, guardando e protegendo e livrando de todo mal. Pai, eu te peço pelos dizimistas, por aqueles ofertantes, ó Deus, que têm, ó Deus, sido fiel a Ti na Tua casa. Ó Deus, multiplica, honra, não deixe que falte o pão na mesa do Teu servo. E ó Deus, e que o Teu reino possa avançar, ó Deus, mesmo nesses tempos difíceis que estamos vivendo, mas ó Deus, que o Teu reino venha avançar e que almas, ó Deus, venham se converter a Ti nesse tempo. É a oração que eu te faço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o
venha mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder, a glória são Deus para sempre. Porque o reino, o poder, a glória são Deus para sempre. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu sou firmado e em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Não há muralhas
Nesse momento, meus queridos irmãos, você que está ligado agora, durante esse culto online, nós teremos um momento da nossa palavra, um momento onde nós vamos refletir naquilo que Deus tem colocado em nossos corações, para transmitir ao seu coração. Por isso, fique atento àquilo que Deus vai falar no seu coração. Nessa noite em especial, nós vamos meditar a respeito da ouvindo a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, ouça o que Deus tem para falar ao seu coração, fique atento àquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Fique atento àquilo que Deus já está falando ao seu coração durante esse período. Fique atento. A Bíblia fala a respeito desse assunto e eu quero compartilhar com você o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 20, que diz assim, a palavra do nosso bom Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do nosso Deus. Meus queridos irmãos, é bem verdade que nesses últimos dias tem sido muito diferente de tudo aquilo que nós já vivemos. Nada se compara com esse momento que nós estamos vivendo atualmente. Estamos tendo que aprender a lidar com algo novo, sabe? Nós precisamos aprender a lidar com esse confinamento social. Tudo muito difícil. Precisamos nos reinventar para poder nos adequar a todas as leis que estão sendo estabelecidas. Mas é uma oportunidade também, esse momento de confinamento, é uma oportunidade também de ouvir a voz de Deus. Todos os dias, nós temos ouvido nos noticiários muitas notícias ruins, seja através das redes sociais, como tem chegado notícias ruins. Só notícias que muitas das vezes nos deixam até mesmo apavorados. E com isso, meus amados irmãos, as pessoas estão ficando estressadas. Muitas pessoas estão ficando depressivas porque estão confinadas. Algumas pessoas estão com síndrome do pânico. Todas essas doenças estão cada vez vindo em maior número diante das circunstâncias em que temos vivido. Diante desse isolamento social. Precisamos nesse momento parar e ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Talvez você não tenha entendido ainda. Talvez você tenha escutado, mas não tenha ouvido. Ouvir significa acatar. Ouvir significa obedecer. Por isso, mais do que escutar, você precisa ouvir. E esse texto nos ensina algumas coisas. A primeira coisa que esse texto nos ensina, meus amados irmãos, é que Deus, Ele fala pela sua palavra. Deus continua falando. Deus continua falando. Muitas pessoas não têm dado ouvido. Muitas pessoas não estão nem um pouco preocupadas em ouvir a palavra de Deus, mas Deus continua falando. E nesse tempo, a Bíblia diz no livro de Hebreus que Ele tem falado através do seu Filho, tem se revelado, e Ele tem falado através da sua palavra. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus e ficar atento à palavra de Deus. Sabe por quê, meu irmão? A palavra de Deus está se cumprindo. Todos os dias, nós temos visto os sinais. Todos os dias nós temos visto a palavra de Deus se cumprindo. Quando o texto diz aqui para nós que Jesus, Ele está à porta, eu também posso entender aqui que Ele está próximo, que Ele está chegando. E nós já podemos sentir, já podemos perceber os sinais através da natureza, através das circunstâncias, através da sua palavra. Nós já podemos ouvir Deus. Nós podemos ouvir, meus amados irmãos, que Deus, a volta do Senhor Jesus, ela está muito próxima.
Por isso, fique atento àquilo que Deus está falando. Deus já tem falado com você através da palavra. Quando eu olho lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 14, eu percebo Jesus dando a mesma palavra. Quem tem ouvido, ouça. Meus amados irmãos, quando Jesus fala nesse texto, lá no versículo 14, no capítulo 11 de Mateus, ele está falando a respeito de João Batista, aquele que nas profecias estava descrito que viria para aplanar o caminho, para preparar o caminho. Jesus chama a atenção das pessoas que estavam ali, que aquela profecia já estava se cumprindo bem diante dos olhos deles, mas eles não estavam percebendo. Diante dos olhos deles estava aquele de quem a profecia havia falado. O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, fala a respeito disso. Aquele que viria preparar o caminho. Mesmo diante de tudo o que João Batista fez e estava fazendo naquele momento no ministério, as pessoas não percebiam. E Jesus estava alertando: quem tem ouvido, ouça. Fiquem atentos. Fiquem atentos àquilo que Deus está falando. Examine as escrituras, meu querido. Examine as escrituras. Veja lá quantas profecias já se cumpriram e outras tantas que estão para se cumprir e estão se cumprindo. Examine as escrituras. Enquanto você estiver examinando as escrituras, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Ouça o que Deus está falando ao seu coração. Às vezes nós ficamos tão envolvidos nesse tempo agora de confinamento, as pessoas às vezes ficam tão ligadas na internet, tão ligadas nos noticiários, que não separam tempo para Deus. Desligue um pouco, para de ouvir essas notícias ruins e começa a ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E quando você ouvir a voz de Deus, obedeça a voz, é a voz do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, e ele nos ensina, é que Deus, Ele está falando também à sua igreja. A igreja do Senhor, nós como corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, ela precisa parar e ouvir a voz do seu Senhor. Sabe o que acontece, meus irmãos? A igreja do Senhor Jesus, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, tem deixado Jesus de fora. Parece que ele está fora, do lado de fora. Nós temos tantas reuniões, tantas programações, e poucos estão parando para ouvir o que Deus está falando à igreja. E o texto termina dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E as igrejas, nos dias atuais, parece que estão tão distantes, mas tão distantes do noivo. Parece que estão deixando o noivo do lado de fora. Precisamos, irmãos, ouvir como igreja a voz do nosso Deus. A igreja de Laodiceia estava morta, estava morna, estava morrendo. Sabe, a igreja de Laodiceia só pensava em riquezas. Sabe, a igreja de Laodiceia não estava mais preocupada com o reino. Sabe, a igreja de Laodiceia, meus amados irmãos, parece que estava vivendo uma epidemia de afastamento espiritual. Uma igreja que estava dominada pela arrogância. Uma igreja que estava dominada pela apatia. Quando esse texto foi escrito para a igreja de Laodiceia, já havia 30 anos que a igreja havia sido organizada. Essa igreja teve grandes pastores. Mas, com o passar do tempo, essa igreja foi ficando arrogante, foi se distanciando e foi ficando morna espiritualmente falando. Uma igreja que estava apática. Quando nós olhamos para o cenário das igrejas nos dias atuais, igrejas fechadas em si mesmo, igrejas de 4 paredes, igrejas que já não estão anunciando a volta de Cristo, igrejas que já não pregam mais contra o pecado, igrejas que já não estão ouvindo mais a voz de Deus. Esse é um tempo que o Senhor está falando à igreja.
para que haja um avivamento. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Irmãos, como igreja, nós precisamos ser o sal e a luz desse mundo. Precisamos fazer a diferença. Precisamos fazer a diferença anunciando o reino de Deus. Não podemos nos contaminar diante de tudo isso que tem acontecido. Precisamos de um avivamento espiritual. Precisamos, meus amados irmãos, de arrependimento. Arrependa-se. Nós, como igreja, precisamos nos arrepender diante de Deus. E a terceira coisa para encerrar nessa noite, como mensagem do Senhor ao meu e ao seu coração. Meus irmãos, a terceira lição é que nós precisamos ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus está falando com você como indivíduo. Deus fala através da palavra, Deus fala para toda a igreja, mas Deus está falando com você também como indivíduo. Quando Ele diz aqui que está à porta e bate, sabe o que eu percebo? Ele insistindo com você, dando oportunidade. A porta está fechada, mas Ele continua insistindo. Você está com o coração fechado, mas Ele continua insistindo. Isso significa que Ele está te dando uma oportunidade. Arrependa-se. Arrependa-se. Não deixe Jesus de fora da sua vida. Não deixe Jesus de fora da sua família. Ele quer entrar. Ele quer fazer morada. Por isso, meu irmão, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus vícios, abandone o seu vício e busque a Deus em oração. Deus está falando com você, para que você conserte a sua vida. Ouça aquilo que Deus está falando com você nessa noite. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Ouça o que o Espírito Santo está falando no seu coração nessa noite. Eu quero orar por você, encerrando essa mensagem. Mas que Deus possa, através do Espírito Santo, esteja tocando no seu coração. Para que você ouça aquilo que Deus está falando através da palavra dEle. Ou seja, os sinais estão se cumprindo. Para que nós, como igreja IBAMP, como igrejas, como noiva do Senhor, possamos ouvir que precisamos de um avivamento e sair da apatia, da desobediência, nos arrepender. E que como indivíduos também possamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos orar nesse momento? Quero orar pela sua vida. Quero orar para que o Senhor te abençoe e te guarde, e que essa palavra, ela venha produzir frutos na sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Que cada pessoa agora, nesse momento, que está no seu lar, que está nos ouvindo, ó Deus, possa parar e ouvir a tua voz. Sentir o toque do teu Espírito Santo. Que haja arrependimento, que haja conserto, que haja, ó Deus, ó Pai, reconciliação. Que haja entrega a Ti, Senhor. Que haja rendição diante de Ti. Abençoe cada família, nos abençoe. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E assim, meus queridos irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto online. Mais uma vez eu peço para você se inscrever lá no YouTube. Inscreva-se lá. Curte lá, que você possa também compartilhar isso nas redes sociais, tá bom? Que essa mensagem seja de bênção na sua vida e na vida daqueles que estiverem ouvindo. Vamos encerrar agora, eu quero dar a bênção apostólica. Aí no seu lar, receba essa palavra, tá? Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja espalhada em cada lar, e que o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.